Hoje nós aqui da USA Hemp estamos com o pessoal da Santa Cannabis, na pessoa do Pedro, aqui em Santa Catarina, né, no novo projeto que eles estão iniciando. E a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho dessa parceria, de como a gente vem desenvolvendo o futuro da medicina canábica no Brasil em parceria com algumas associações, como é o caso da Santa Cannabis, né, uma associação muito forte. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho, entender como que funcionou isso, entender o que essa associação faz, quantas pessoas eles estão ajudando, né, e o que o Brasil ganha com isso. Acho que esse é o ponto principal da nossa conversa aqui hoje. Primeiramente, muito obrigado, Gustavo, pessoal da USA Hemp. É um prazer falar com o público de vocês. E então, Gustavo, tudo começou de uma necessidade pessoal da minha avó, que tem Parkinson. E após uma viagem fora do Brasil, a gente viu que já estava sendo usado de forma medicinal. E eu resolvi, junto com meu filho, dar para minha avó. E a gente teve uma dificuldade de conseguir o remédio, porque só tinha, na época, os que a gente tinha eram o Mevatil na farmácia, que era super caro, alguns importados super caros, poucos médicos receitando. E a gente viu uma associação no Nordeste, chamada Abracan. A gente viu um post, eu liguei para um amigo meu que estava ligado a essa associação, ele me enviou o remédio, mas a gente teve aquela resistência dentro da família, que sempre tem. Aquela resistência normal. E aí a gente procurou um médico que pudesse, meus tios, para quebrar essa resistência que tinha dentro da família, a gente procurou o Dr. Pedro Pierro, em São Paulo, que deu uma aula sobre o assunto, convenceu todo mundo, minha avó saiu apaixonada por ele e decidimos começar o tratamento. Em poucos dias a gente viu o resultado, e aí a gente falou, cara, as pessoas precisam saber disso. Eu vinha já de uma associação, já tinha uma ligação de 10 anos com uma associação, sabia como funcionava, não de cannabis, mas sabia os trâmites de uma associação. E sabia que era um direito nosso se reunir enquanto cidadão em uma associação para tentar mudar as regras que a gente acha injusto, né? E aí a associação é baseada em 3 pilares fundamentais, né? Que é de direito, né? Que é o direito de se reunir em associação, como eu falei, que é o direito universal à saúde, promovido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e ONU, e o direito à saúde dentro do país, de acordo com a nossa Constituição. Direito à saúde é previsto na Constituição. Então, em cima desses 3 pilares, a gente começa os nossos trabalhos, e aí a gente abriu as portas da associação, e por causa de uma demanda que surgiu, essa demanda inicialmente na associação de Parkinson, que a minha avó participava, e as pessoas viu a melhora dela e queriam também. Só que antes da associação não tinha como fazer isso, então a associação dá respaldo para fazer isso, né? E aí abrimos a porta e a gente viu que tinha muita gente precisando de ajuda, e a gente viu nessas pessoas que estavam desamparadas ali, que não tinha ajuda do governo, não tinha ajuda de ninguém. E aí as pessoas começaram a chegar sem saber direito o que era. Muitas sabiam, claro, que era de cannabis, mas muitas não entendiam, mas alguém falou que dava resultado e ela veio procurar saber. Então a gente trouxe informação para esse paciente, primeiro para entender do que se trata a cannabis, né? Que a cannabis não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela não é o Césio 137, como em Goiânia. Então, desmistificar, esse foi o primeiro trabalho. Depois foi dar acesso às pessoas ao médico, um médico que pudesse atender, que pudesse receitar, que pudesse dar segurança no tratamento. Acompanhar, né, o paciente, entender que aquilo ali não era só uma desculpa para estar utilizando a planta que é tida como recreativo, né, e sim como um tratamento medicinal mesmo, né? Acho que esse é um grande apoio que as associações vêm tendo desde o início dessa medicina no Brasil, com certeza. Exatamente. Não tem como você... os fatos estão aí, não tem como você distorcer uma verdade nua e crua que tira uma criança de 30 ataques epiléticos para 2 por dia para 2, 3 por mês. Tem como você esconder isso, mesmo que não tenha pesquisas comprovando no país. A melhor pesquisa é a pesquisa de resultado. É a pesquisa que a mãe vê ali no dia a dia. É a prova, né? É o visual, a prática. E aí a gente começou a fornecer esse atendimento, desmistificar, oferecer os médicos, oferecer curso de plantio e extração
para as pessoas que queriam plantar em casa e fazer seu próprio remédio pela via do HC. E aí veio a pandemia, o dólar lá em cima, dificuldade de logística, alguns pacientes ficando sem o tratamento. E aí a gente decidimos junto com os pacientes se arriscar a plantar. E aí a gente, cara, então vamos em frente, a gente não está fazendo nada de errado, a gente está plantando para a nossa saúde e vamos mostrar isso, vamos lutar por isso, é um direito nosso, é um direito constitucional, direito à saúde. Então vamos, e fizemos isso, começamos a plantar, temos uma ação civil pública andando na justiça, e cada evolução dessa ação a gente tenta mostrar para o juiz os benefícios através dos resultados dos pacientes, o profissionalismo com que a gente trabalha, a seriedade ética que a gente tem e, em contrapartida, dando segurança para o juiz poder, daqui a pouco, quando ele se sentir seguro, dar autorização para o plantio. Então foi assim que a gente começou e aí começamos a plantar. E aí veio grandes dificuldades, né? Porque o plantio não é um plantio barato. Sim. Você tem que também produzir com uma segurança sanitária mínima, porque você está lidando, né, com tudo isso, porque tudo que tiver nesse solo vai para a planta e vai para o produto do paciente, né? E vale lembrar que a planta da cannabis, ela extrai praticamente tudo que tiver disponível ali no solo e absorve isso, vai sim para os extratos da planta, né? Exato. Não, a planta é santa, é a santa cannabis, a planta. E aí veio esses desafios, né? Então quando a gente fala de uma associação, é uma empresa muito completa. Quando eu digo empresa, no sentido de empreendedorismo muito completo, porque você tem que ser empreendedor. Não é uma associação de bairro, não é uma associação de pescadores, não é uma associação de agricultores, porque é um nicho específico, é uma associação que vai da semente ao paciente. Você tem que lidar com o agrônomo, você tem que lidar com o jardineiro, que é um cara que tem que ser super respeitado. Eu sempre falo isso, que sem o mercado da cannabis só acontece hoje no Brasil graças aos jardineiros que já existiam antes no mercado da cannabis, que era o que estava mais próximo para que a gente pudesse pegar a informação e trabalhar elas. Conheciam, né? A planta, né? Que sabiam lidar com ela. Tinham uma conexão com a planta, né? Então, e esses caras são super importantes, porque é eles que estão treinando esse mercado que está chegando, que está treinando o agrônomo, porque o agrônomo não tem, o biólogo não tem condições de estudar na faculdade. Então, o jardineiro, ele é esse cara que cuida da alma da associação, que no final das contas a alma da associação é o óleo, é o produto, é o resultado, né? Então esse cara é um cara super importante. Então a gente foi buscar esses jardineiros que hoje ensinam agrônomos, ensinam biólogos como fazem, estão formando o mercado nacional. Então aquele cara que antes era o cara fora da lei, hoje é o cara multiplicador de conhecimento, que é o jardineiro. Bom, e aí, como eu estava falando, é muito complexo ser empreendedor dentro de uma associação. Não é fácil, né? E a gente conseguiu montar um time que tinha essa visão empreendedora. Então a gente consegue hoje cuidar do plantio, fazer extração, prestar serviço, fazer um acolhimento decente, gerar pesquisa, ter uma comunicação boa e, além de tudo isso, tem que ser muito diplomático no mundo da cannabis. Então você tem que ser uma associação completa. Não basta ou ser uma associação que pega um produto aqui e vende ali. Não, você tem que ter essa estrutura empreendedora para que você possa mostrar para a sociedade, para a opinião pública que sim, é um mercado. E aí a gente precisava de ajuda financeira para fazer tudo isso, né? Apoio financeiro. E a nossa bandeira, o nosso ativismo é um ativismo de conversar com todos, conversar com as outras associações, conversar com o mercado, conversar com a empresa, conversar com a esquerda, conversar com a direita. Por isso que eu estou dizendo que tem que ser muito diplomático para poder estar nesse lugar que a Santa Cannabis... Conseguir equilibrar tudo isso, né? Porque tem um lado ali totalmente averso ao capital. Exato. Tem outro lado que é totalmente a favor do capital ali dentro, aí vira essa confusão, mas tem que ter um jogo de cintura muito... E é isso que a Santa Cannabis fez, na verdade, para chegar onde chegou hoje, é saber lidar com diplomacia mesmo, com todo mundo, com quem gosta da planta, com quem não gosta. Exato. É uma coisa que a gente admira muito. A Santa Cannabis, ela tem só 3 anos e ela conseguiu já imprimir a sua marca, o seu modelo de trabalho, né?
a sua personalidade, né? E hoje a gente apanhou muito, sabe? Porque tem aquele velho ditado, quem está em cima do muro toma tiro dos dois lados. Então, mas não é uma questão de estar em cima do muro, é uma questão de se posicionar aberto a tudo que vier. Vamos conversar, não deu certo, tudo bem, cada um continua do teu lado, mas amanhã a gente pode achar um ponto em comum, né? Sempre tem um ponto em comum no meio da cannabis. A cannabis, ela é por si só muito democrática, muito acolhedora, então quer dizer, dá para conversar sobre todos os assuntos, achar ponto em comum e andar. E nesse processo, a gente de buscar parceiros para apoiar, porque a associação, para poder entender como é importante o trabalho empreendedor e de apoio financeiro, a associação ela paga quem pode e quem não pode não paga. E para você equilibrar isso, com todos esses desafios da semente ao paciente, é muito difícil. Então você tem que conversar e pedir apoio para pessoas que queiram apoiar, como a gente tem o Apoiador Anjo, que são pessoas que mensalmente colaboram para que a causa continue. A gente tem as empresas que nos apoiam e a USA foi uma das... Aliás, foi a primeira empresa que nos apoiou. E eu me lembro muito bem dessa época, porque eu estava apoiando muito do ativismo mesmo, assim, né? Porque a gente tinha acabado de chegar, a gente tinha esse lado marqueteiro, de fazer uma comunicação mais rasgada, porque a comunicação é a nossa defesa. Como a gente não tem ainda não tem uma licença, ela está em discussão, a gente falou, vamos mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo para trazer a opinião pública ao nosso favor e mostrar te desmistificar, trazer transparência, ninguém precisa se esconder. Acho que quanto mais aparecer, inclusive é melhor. Isso foi muito mal visto quando a gente chegou, principalmente pelo ativismo. Então quando a gente estava apoiando, a USA apareceu. Naquele momento, o Rochinha entrou em contato com a gente e falou, cara, a gente quer apoiar a associação de vocês. Então aquilo soou como um conforto naquele momento. Falou, cara, enquanto eu tô apanhando aqui fora, vem um amigo brasileiro que eu não conheço, lá de fora querendo apoiar essa loucura que a gente está fazendo. Então foi muito bem-vindo. Só que aí, ao mesmo tempo, a gente não poderia também sair fechando com qualquer empresa, porque senão a gente ia passar por vendido, olha lá, tá vendo? Ia passar recibo do que o ativismo estava falando, tá vendo? Eles realmente estavam de olho no capital. E não, a gente foi fechar com a USA depois de muitas discussões. Primeiro entender como que daria essa parceria se a gente estava plantando e a USA estava importando. Não tem conflito de interesse? Tinha essa discussão. Mas vem cá, e se a USA for uma empresa que não cumpre os requisitos que os nossos valores, não tem os mesmos valores que o nosso, como é que a gente vai explicar isso para as pessoas que nos apoiam, né? E aí quando a gente foi ver o trabalho da USA, a gente falou, cara, eu não conheço outra empresa que tenha os valores tão alinhados com os nossos, que é a questão ecológica, que é a questão social, que é a questão do cuidado animal que vocês têm lá na fazenda. Quando eu vi tudo isso, a gente, junto com a diretoria, falou, cara, vamos porque a gente só está apoiando. Uma mão apareceu para ajudar, então vamos pegar essa mão. E aí começou essa história com vocês, que a gente é super honrado e que gerou isso daqui. Isso aqui. A gente também é muito feliz, né, com essa parceria desde o início, né, nas primeiras discussões, até hoje, né, o que se findou disso aqui. Como a gente pode ver no fundo aqui, são genéticas da USA Hemp, genéticas que estão nos óleos e produtos da USA Hemp, que estão sendo agora plantadas em solo brasileiro, graças à Santa Cannabis. Isso não poderia acontecer de nenhuma outra forma, né? Então, para a gente também é uma honra poder estar aqui hoje, nesse dia, né? Principalmente privilegiando vocês, homenageando vocês em relação à história que vocês já construíram, essa parceria que a gente vem tendo, que se Deus quiser vai durar muitos e muitos anos ainda. E o que a gente quer ver é essa associação cada vez mais forte, podendo ajudar mais e mais pessoas e que essas plantas aqui consigam chegar cada vez mais na mão de quem precisa, né? E hoje a Santa Cannabis está com quantos pacientes na carteira de associados, clientes, enfim, vamos dizer assim, que estão atendendo hoje? Hoje a gente atende 1.500 pacientes, né, em 3 anos. A gente vem num ritmo acelerado. E agora a gente está fazendo um laboratório nos padrões Anvisa
de acordo com o que está escrito na PL 399, farmácia de manipulação e farmácia viva. Então isso eu acho que vai dar capacidade para a gente crescer esses números nos próximos anos, duplicar, triplicar com certeza no próximo 1, 2 anos. A ideia é essa, a gente tem uma demanda reprimida e isso é o legal da associação, né? Porque a gente consegue atender todas as camadas da sociedade. Por ser uma associação que tem esse viés de que paga quem pode, mas quem não pode não paga, não fica ninguém de fora, né? E quando as pessoas entendem isso, elas fazem questão de pagar. Então, às vezes, a pessoa começa num momento de vida que ela não está muito legal financeiramente e ela tem o apoio da Santa e fala, olha, eu consegui um emprego de novo, voltei a trabalhar, a coisa melhorou aqui, agora a gente quer pagar para que outras pessoas tenham acesso. Então você vai gerando uma energia, uma corrente do bem ali, que é muito legal, que você traz todo mundo de classes sociais para o mesmo lugar, para o mesmo ambiente, que é, nesse caso é a Santa Cannabis, né? Então e claro, tudo isso contando com a experiência, volta e meia ligo para o Joey, ligo para a Corina, ligo para os meninos para poder entender melhor, aprender um pouco do que vocês fizeram para aplicar aqui, né? Então, a gente está com 1.500 pacientes, pretendendo crescer bastante, justamente por causa dessa estrutura de plantio e da estrutura de lab que está saindo. Feita, né? Bacana. E uma estimativa assim, para os próximos 5 anos da Santa Cannabis você tem? Cara, eu não sou o cara de melhor para fazer uma projeção, mas eu acredito que se a gente cresceu 1.500 em 3 anos, eu acho que a gente vai crescer 1.500 em 1 ano. Vou chutar, tá? Eu não sei, eu tô chutando, não sou nenhuma expertise em administração e contabilidade e matemática, mas o sentimento é esse. O sentimento então, é vocês esse. estão preparados para isso, né? Estão se preparando, na verdade. Hoje a gente consegue, com o equipamento que a gente tem, 1.500 até 2.000 pacientes utilizando mensalmente. E com a parceria, a gente está com uma parceria com uma empresa suíça que está nos ajudando com os equipamentos e com uma empresa brasileira também que está ajudando com os equipamentos. Uma delas, não sei se eu posso falar o nome, mas eu vou falar, qualquer coisa vocês cortam depois. Não. Ok. Então vou repetir, depois vocês veem. Mas a gente está com o apoio hoje de 2 empresas com os equipamentos, que é a Bushi Tecnologia suíça com rota a vapor, a ProHemp com uma extratora, que nos ajudaram a chegar nesse nível e tem um compromisso com a gente que a partir do momento que esses equipamentos não derem mais, a gente vai para um segundo estágio, para um rota industrial, para um segundo estágio. Então isso nos dá segurança, sabe? De avançar, de ir para frente, de esticar a corda, né? E claro, e com vocês, nas genéticas, nas estruturas, nas doações. Para quem não sabe, a USA faz doações de tempo, sempre que acaba a gente pede, olha, a gente tem esses pacientes aqui, vocês podem enviar para eles, a USA envia. Quando a gente não tem um produto específico, como gummy, como algum gel, alguma coisa assim, alguma pomada, a gente repassa para a USA. E assim a gente vai lidando para provar que não tem conflito de interesse, pelo contrário. Exatamente. A gente tem um movimento de ajuda, né? A gente se ajuda aqui dentro, né? A USA Hemp desde o início sempre deixou à disposição todo o catálogo de produtos, Sim, à disposição da Santa Cannabis para os pacientes que precisarem, e é isso. Não é porque eles produzem que nós, como empresa, vamos negar tudo e fechar todas as portas porque eles são concorrentes nossos, né? A gente sabe que não é isso. A gente sabe que tem pacientes que eles não conseguem atender, que precisa de um apoio para serem atendidos. Eles estão aqui para usar as nossas plantas, para ter tudo isso. Então, é uma parceria que gera frutos, gera resultado, e o resultado está aqui, né? A gente está vendo agora. Exatamente. Então, temos interesse. A gente tem um ponto em comum muito forte, Gustavo, que é o mercado nacional, a estruturação do mercado nacional. Porque a gente está fazendo um crime violento, porque não pode, porque para as pessoas entenderem, a USA ela é feita por brasileiros, né? Tem sangue brasileiro. 100%. Então, quer dizer, isso também é uma coisa que nos aproximou. E querendo o mercado brasileiro, porque o que a gente está fazendo realmente é um crime, porque a gente está financiando o mercado estrangeiro de cannabis com os nossos pacientes, com o dólar um câmbio altíssimo, com uma regulamentação que não atende com a urgência que o paciente precisa, deixando para trás os municípios e estados que poderiam ter esse ganho
financeiro, de geração de emprego e renda. E aí fica uma dica para os políticos que também tem o ganho político. Sim, hoje, para aqueles que tiverem, entenderem que os seus eleitores têm doenças que são tratadas com a cannabis. O dia que vocês entenderem isso, talvez as coisas comecem a ficar mais aceleradas, no sentido de não sejamos, queremos não ser os últimos a regulamentar a cannabis como fomos os últimos a abolir a escravidão. Então, quer dizer, eu acho que nesse ponto a gente tem um ponto em comum muito forte, que é o que nos une e que é o que está fazendo acontecer, girar essa roda da cannabis, da indústria nacional. Com certeza. Eu acho que o foco da USA Hemp desde o início, quando iniciamos as nossas operações em solo brasileiro, foi trazer o mercado para cá. Né? Em nenhum momento a USA Hemp tirou recursos do Brasil, muito pelo contrário, foi sempre injetando recursos e investimentos no Brasil. Tudo que já foi faturado hoje no Brasil foi revertido em salário para funcionários, para colaboradores. Aumentamos a linha de colaboradores da empresa, aumentamos a nossa linha de representação. Então, é uma missão de levar mais emprego, de reinvestir em território nacional, com imóveis, com novas linhas de trabalho, tudo preparando para o momento em que o mercado for regularizado e a gente puder entrar com força total aqui dentro. Então, a responsabilidade que a gente tem muito com o país é de não ser mais uma empresa americana aqui em solo brasileiro, só sugando, só tirando, extraindo daqui. Não. A gente tem uma responsabilidade de manter esses investimentos aqui e de fazer com que o Brasil evolua, né? Por isso que nós queremos tanto discutir com as causas sociais, com essas filosofias. A gente quer ajudar essas pessoas a levar o tratamento para quem mais precisa, e é por isso que a Santa Cannabis é um braço forte aí com a gente, nesse apoio social mesmo, atendendo esses pacientes. Se Deus quiser, vai chegar aí os 10 mil pacientes em breve, né? E com certeza aos outros 20 mil e tudo mais, porque a gente sabe que no Brasil tem muita gente que precisa, muita gente que passa dificuldade e que sofrem de patologias que às vezes são somente tratáveis com cannabis, né? Que já esgotaram todos os tratamentos farmacêuticos aí atuais do mercado. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Bom, Pedro, em relação ao futuro, não só da Santa Cannabis, não só da USA Hemp, mas dessa vertente, da medicina canábica no Brasil, o que você espera aí para os próximos anos? Pelo menos uns 5, 10 anos aí. Cara, eu espero que a gente tenha um governo que reconheça o trabalho que está sendo feito. Acho que isso é um bom caminho já, sabe? A gente já passou da hora de pedir autorização, porque as coisas já estão acontecendo. A gente agora precisa de reconhecimento, de um reconhecimento que hoje as associações são um patrimônio social do Brasil. Hoje as associações fazem aquilo que o governo não faz. Hoje as associações prestam um atendimento para os pacientes que o governo não presta. A gente tem associados que têm ganho na justiça do remédio para ser fornecido gratuitamente pelo governo e não recebe. E a gente é que tem que ir lá fornecer para esse paciente de graça aquilo que ganhou na justiça e que o governo não está. Então, acho que o mínimo que a gente espera é o reconhecimento. Sim. E o mais honesto seria o fomento disso, né? Que quem está fazendo são empresas de brasileiros, nesse caso, que vêm de fora, para desenvolver esse mercado. Então, quer dizer, eu acho que o primeiro ponto é o reconhecimento. O segundo ponto é entender que cannabis não é um bicho de 7 cabeças e que hoje a gente é difícil tocar nesse assunto quando a gente está falando, primeiro quando a gente está falando com as empresas, mas é preciso tocar do lado social, que é a questão de que enquanto está na boca, na mão e na mente de artistas de Hollywood, a gente tem uma guerra antidrogas matando o menino da periferia que está lá traficando a cannabis, ou que prende o menino por causa de um baseado, porque ele é preto, negro, pobre, e ele fica lá esquecido na cadeia porque não tem dinheiro para pagar um bom advogado. Então, quer dizer, trazer essa discussão, às vezes cria alguns ruídos, mas não pode, porque como é que você explica que a mesma cannabis que está em Hollywood, glamourizada, é a mesma que está matando gente na periferia e prendendo gente na periferia no Brasil? Então, quer dizer, eu acho que o futuro, nesse momento a gente espera reconhecimento, mas não só das associações, do mercado como um todo, para gerar emprego, gerar imposto, para num segundo momento, com tudo isso acontecendo, as pessoas vão ver que tem
creme com cannabis, shampoo com cannabis, água com cannabis, macarrão com cannabis, chocolate com cannabis, vai estar naturalmente lidando com tudo isso e num segundo momento vai ver que, pô, não tem por que prender aquele menino preto, pobre, favelado, sim, por causa de um cigarro de maconha. As pessoas vão se sentir culpadas, inclusive. Eu arrisco a dizer isso, que as pessoas, sim, vão se sentir culpadas em estar aproveitando aquela planta enquanto o outro está morrendo. E deveriam se sentir culpadas mesmo, porque é isso que acontece. Então, acho que eu enxergo o mercado... o medicinal, ele deu um caminho, essa planta ela é tão generosa que ela deu um caminho para a gente provar que tá tudo errado. A gente precisa rever e gerar, e sair não só do medicinal, ir para o industrial, e depois do industrial e medicinal tá consolidado, a gente falar do recreativo sim, do uso adulto sim, que em vários países já estão aí gerando também turismo, gerando uma série de coisas. Renda, turismo e N outras coisas. Eu compactuo, né, dessa filosofia também. Eu acho que quando a gente fala da cannabis no Brasil, nós estamos falando de mais uma commodity que pode estar no território brasileiro, sendo exportada daqui e gerando renda, gerando emprego, fomentando o agronegócio local, porque nosso clima é favorável a isso. E também uma nova visão do que uma planta como essa pode trazer, porque ela não só produz medicamento, né? Não é só utilizada para uso recreativo, uso adulto de forma geral, mas você consegue extrair daqui diversas formas de fibra para produzir tecido, para produzir papel às vezes, para produzir N coisas que pode ser feita a partir de cannabis, sacolas, camisetas. Inclusive limpar o solo. Exatamente. Entre uma safra e outra de soja, por que não plantar cannabis que você gera... Como eu já mesmo falei, a planta ela extrai muita coisa do solo, né? Por isso todo cuidado com o plantio. Então sim, um uso na agricultura, né, mais do que correto, ecologicamente falando. Você está plantando uma outra planta que vai estar ali retirando tudo isso, sem utilizar nenhum outro químico ali naquele Gustavo, solo que pode estar piorando, né? Você me perguntou também, desculpa te interromper, mas você me perguntou sobre o que eu espero e eu fui meio filosófico na resposta, mas eu quero ser mais pragmático. Eu acho que o que eu espero mesmo de forma pragmática é que a indústria de cannabis nacional, junto com as lideranças de associações e junto com o governo, tenha uma Câmara Nacional de Discussão da Cannabis. Porque aí a gente vai ter o primeiro setor, que é o governo, que basta não atrapalhar, não quer ajudar, basta não atrapalhar. Fica quieto, né? A gente vai ter as empresas que têm o capital e a gente vai ter as associações que têm o know-how brasileiro, sabe o que está acontecendo. Então a gente vai ter 3 elementos que juntos, de repente numa Câmara, num observatório nacional, possa sim conversar, o capital fazer com que as associações sejam um ambiente de teste, como a Fórmula 1 é para os carros, sim, entende? Sim. De geração de pesquisa, desenvolvimento de produtos, junto com as universidades locais, e um governo que tenha menos ideologia e viés político e mais humanidade, mais empreendedorismo também, técnico, coisa técnica. Então, pragmaticamente, eu acho que uma Câmara Nacional de Cannabis, com esses 3 setores juntos, eu acho que também seria um caminho. Eu concordo, acredito que sim. Eu acho que a gente tem que unir todos esses 3 pontos numa discussão. Claro. E não só ficar um querendo ganhar dinheiro do outro, o outro querendo plantar para todo mundo e um querendo impedir que os dois trabalhem. Porque é assim que está acontecendo hoje, né? Mas eu acredito que com a força que a causa vem ganhando, com os diversos depoimentos que nós temos, a Santa Cannabis tem N depoimentos, a USRM também N depoimentos em todas as mídias da empresa e da associação, de pacientes que lutam pelo medicamento e que começam a utilizar e expressam melhoras assim antes não vistas com N outros medicamentos já testados por médicos e tudo mais. Então acredito que esse é o futuro. Essa medicina ela ser regulamentada e ser usada como a primeira opção em todos os casos, em todas as doenças, e não como a última tentativa, como é o que a gente vem vendo hoje. Né? Sem esse preconceito, eu quero que todo mundo, do vovô, da vovó, da titia, do pai, da mãe, dos filhos, vejam a planta como sendo uma planta tranquila, normal, sem todo esse preconceito, sem toda essa visão em cima de algo que tem tanto a nos oferecer e a gente às vezes vai jogando de lado, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Cara, é um prazer estar aqui, trocar essa ideia com vocês, e você tem toda a razão, tem que ser a primeira opção.
porque os testes já começaram da fase 4 para 1. Né? A gente não está fazendo a fase 1 para depois 2, para depois 3, para chegar no paciente. Não, a gente começou no paciente, deu certo, agora a gente tem que ir da fase 4 para entender por que está dando certo e melhorar as genéticas, melhorar as pesquisas. E evoluindo, né? E desenvolvendo tecnologia. E gerar pesquisa brasileira, porque isso é uma commodity. Sim. A gente está falando agora de uma disputa por mercado internacional, né? Que hoje está consorciado na mão de algumas grandes empresas. Né? Fora do Brasil, como sempre, você tem polos nos Estados Unidos, por exemplo, que produzem em larga escala, polos na Europa. E no Brasil, com esse tanto de terra que nós temos, o clima favorável que nós temos, nós estamos jogando fora... Com o Atlântico de frente para nós aqui, podendo importar toda essa estrutura necessária para a produção, e nós estamos literalmente deixando o tempo passar enquanto jogando fora as oportunidades. Está voltando os olhos de novo para essa planta, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Bom, Pedro, a honra é toda nossa, em nome da USA Hemp, de estar com essa parceria tão grande hoje, de estar vendo aqui as nossas genéticas grandes, adaptadas aqui praticamente, lindas, né? Bem desenvolvidas. O cheiro aqui está sensacional. Cheirosos. Em território brasileiro, é muito feliz para a gente não estava esperando ver isso tão cedo, então o que a Santa Cannabis está propiciando para a empresa. Eu acho que é isso, a gente tem tudo para crescer junto, para desenvolver mais e mais junto e ajudar mais e mais pessoas, que é o principal objetivo da USA Hemp e também da Santa Cannabis, né? Um ponto que a gente se encaixa muito bem. Obrigado, Gustavo, obrigado, Joey, obrigado, Corina, obrigado, meninos, e vamos embora, vamos nessa juntos, traçar o mercado nacional. É isso, pessoal, muito obrigado. E para quem não conhece a Santa Cannabis ainda, não acompanha, tem um site, tem mídias sociais. santacannabis.com.br, Instagram Santa Cannabis Medicinal, Facebook Santa Cannabis Medicinal. Corre lá que a gente está por lá, conheça o trabalho, tem o apoiador Anjo, você pode apoiar o nosso trabalho com R$18 por mês e para a gente continuar, e vai ter um monte de benefício dos nossos parceiros, desconto e um monte de coisa. Lá tem uma lista, não vou falar aqui, senão vou esquecer um parceiro, vão ficar bravos. Mas é isso, cara, vai lá, apoia nosso trabalho, assim como a USA Hemp nos apoia. Com certeza. Então é isso, pessoal, muito obrigado por assistirem e aí ficamos aqui.